Então, na última aula, tínhamos visto aquela diferença entre pronome sujeito e pronomes objeto. Para hoje, temos a diferença entre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Mas antes disso, vamos olhar para o nosso simulado da semana passada, ok? Vocês têm o simulado? Ok. Você tem? Cidade, depois vê aqui uma cópia, por favor. Ok, então nesse simulado começamos com um textinho, ok? Que na verdade não ajuda a responder quase a pergunta nenhuma que vem a seguir, não sei se reparar, ok? Não consegui nem reparar isso. Você nem leu o texto, né? Eu tentei ler, mas eu não consegui nem. Ok, então o texto diz o seguinte, título do texto, It's a Miracle. Tradução, é um milagre, ok? Passando a ler o que temos lá. Tourists traveling to Israel to mark a certain 2000th birthday will be able to celebrate in New Testament style. Tradução. Os turistas viajando para Israel para marcar um certo aniversário de 2000 anos serão capazes de celebrar em estilo do Novo Testamento. In September, the National Parks Authority is planning to open a $4.5 million submerged crescent-shaped bridge in the Sea of Galilee. Tradução. Em setembro, a autoridade dos parques nacionais está planejando abrir uma ponte submersa em formato crescente de $4.5 milhões no Mar da Galileia. On it, as many as 80 pilgrims at a time will be able to walk on water, or at least to wade into inches of it. Sobre ela, sobre a ponte, cerca de 80 peregrinos por vez serão capazes de caminhar sobre as águas, ou pelo menos passear em 2 polegadas de água, ok? Inches em inglês, polegadas, medida que eles usam, tá? Normalmente 2,60, 70 centímetros. Bubbles rising at the edges of the 12-foot wide transparent platform will be the only markers preventing pilgrims from taking a plunge. Então, bolhas que estarão nas beiradas da plataforma transparente de 12 pés, foot também é a medida bem inglesa, anglo-saxônica, o pé normalmente 33 centímetros, ok? Então é só fazer as contas. Serão os únicos marcadores que prevenirão os peregrinos de darem um mergulho, ou seja, as margens da plataforma serão marcadas por bolhas de água. Basicamente é isso que está aí. Is the structure sacrilegious? A estrutura é um sacrilégio? Ou seja, é um pecado? The Roman Catholic Church says no. A Igreja Católica Romana diz que não. It will not improve faith, hope and love, says Pietro Sambi, the Pope's ambassador to Jerusalem. Então, não melhorará, it will not improve, não melhorará a fé, a esperança e o amor, diz Pietro Sambi, o embaixador do Papa para Jerusalém. But from the tourist point of view, it would be just a good idea or a nice idea. Mas do ponto de vista turístico, pode ser uma boa ideia. Okay? Então, depois de ler o texto, como eu foquei, ele não vai ajudar em quase nada das perguntas que vêm a seguir. Okay? Há muitas provas que eles fazem e colocam exatamente esse tipo de texto para... Em primeiro lugar, quem já está nervoso vai ficar mais nervoso porque não vai entender boa parte do texto, né? Então o texto não está aí para ajudar muitas vezes, ok? Passemos às perguntas. Pergunta 31 diz o seguinte: The indefinite article, as in a 4.5 million bridge, is used incorrectly in. Então aqui estamos falando do artigo indefinido. A gente ainda vai falar disso na frente, mas só para relembrar,
indefinite article in English pode ser representado pela palavrinha a ou pela palavrinha an, ok? Deixa eu colocar aqui em preto, senão não conseguem ler. Então, indefinite article. Pode ser o a ou pode ser o an. Isso traduzido para português só dá singular. Pode ser um ou pode ser uma. Nunca pode ser uns nem umas. Ok? Então, se eu não soubesse mais nada e só soubesse isso, já acertava essa pergunta. Por quê? Se vocês forem ver as alíneas da A a E, aí pelo menos uma que está no plural. Correto? A última linha E está no plural. Então, se só quer dizer um ou uma, não bate a cara com a careta. Então, a que está de fato errada é a linha E. Okay? Porque eu não posso falar projetos de 11,5 milhões. Ok? Então, essa era quase evidente. Ok? Depois na frente, não hoje, até porque a gente tem uma programação em termos de matéria. Quando chegarmos lá no artigo indefinido, vamos ver qual é a aplicação. Quando é que se usa um, quando é que se usa outro. Okay? Hoje vamos só corrigir a prova. Mas lendo a linha por a linha da linha A, na primeira seria uma casa de 1,6 milhões de dólares, um plano de 5,9 milhões de dólares, um jato, avião de 7,2 milhões de dólares, um iate de 10,1 milhões de dólares e um projetos, portanto errado, de 11,5 milhões de dólares. Ok? Number 32 diz: preencha as lacunas, os espaços em branco, com o artigo definido. E o artigo definido é só um em inglês, que é o the. Só que esse, em termos de tradução, dá o, a, os ou as. Quer dizer que essa palavrinha tanto dá para masculino como feminino, tanto como para singular e plural. E no primeiro espaço em branco, temos a seguir Brasil. Normalmente, o inglês não define aquilo que já está definido. O que é que eu quero dizer com isso? Se o nome do país, por si só, já define daquilo que estamos falando, eu não vou colocar o artigo definido antes. No entanto, convém que a gente saiba que, quando eu falo de países, eu tenho que colocar o artigo the em 4 casos específicos. Sempre que o país tem a palavrinha United, ou Union, ou Republic, ou, quarta alternativa, é apresentado na forma plural. Isso aparece consecutivamente nas provas. Então, uma regrinha que convém memorizar. Se eu falar assim, ela mora na Holanda. She lives in Holland. Então, seguimos a regra que eu acabei de falar no início. Se já está definido, não coloco nada. Okay? Mas a regra diz, para países que incluem essas palavrinhas ou estão apresentados no plural, tem que colocar o the. A gente sabe que Holanda também pode ser denominada como Países Baixos, Terras Baixas. Okay? Em inglês é Netherlands. Então, nesse caso, se eu falar, ela mora nos Países Baixos, she lives in the Netherlands. Ok? Por quê? Está apresentada no plural. Obrigatório o uso do artigo definido. Ok?
Da mesma forma, Brasil, se eu falar, eu moro na República Federativa do Brasil, I live in the Federative Republic of Brazil. Por que é que tem o the? Tem lá o Republic. Ok? Já no caso que temos aí na prova, só tem Brasil. Então não tem o the. Ok? Alguma questão? Ficou clara essa regra? Então já vimos que na pergunta 32, primeira lacuna, não colocamos nada. Ok? Na segunda lacuna, most industrial country. Existe uma regra que diz assim, sempre que eu falo o grau superlativo dos adjetivos em inglês, eu coloco sempre o the. Então aí tem que colocar the most. Se eu falar o melhor, the best. Se eu falar o maior, the biggest. Então assim como em português, quando eu falo o grau superlativo, eu falo o ou a maior de todas. O ou a mais bonita de todas. Então, em inglês, mesma lógica. Se é superlativo, coloca o the. Sempre. Ok? Então já temos. Brazil is the most industrial country in South America. Tem lá alguma dessas palavrinhas? Não. Então não coloca nada. Ok? So, Brazil is the most industrial country in South America, while the United States tem que ter o the por dois motivos. Porque tem United e tem States, está apresentado no plural. Então é duplamente obrigatório, ok? While the United States holds the same position in North America. Que eles estão querendo dizer, enquanto os Estados Unidos ocupa a mesma posição na América do Norte. Então, se é a mesma posição, estamos definindo the same. Então, primeira lacuna não tem nada, terceira lacuna também não tem nada. Depois tem sempre o the. Então, a resposta certa qual que seria? A linha C. Ok? Então, 31 é 32 C. Ok? Exercício número 33. Pergunta 33. E diz assim: read this sentence. Leia esta frase. Então, passando a ler o que temos lá. Temos lacuna. Good idea is. Lacuna de novo. Good idea. Whether it's done in 1, 3 or 33 countries. Basicamente, o que temos aí, se traduzirmos, é, já completando, uma boa ideia é uma boa ideia, quer seja feita em 1, 3 ou 33 países. Vocês veem que tem aí muitas opções nas alíneas que diz no article, ou seja, sem artigo nenhum. Então, para eu falar uma boa ideia é uma boa ideia, em inglês, fica a good idea is a good idea. Então, nos dois espacinhos que estão lá no início da frase, obrigatório colocar o a. Ok? Whether it's done in 1, 3 or 33 countries. Essa frase por si só já está correta, não preciso de acrescentar mais nada. Porque ela diz, quer seja feita em 1, 3 ou 33 países. Então, nos dois últimos espaços em branco, nas duas lacunas consecutivas, eu não coloco nada. Ok? Alguma dúvida aqui? Não?
Então a única resposta que consegue resolver essa questão é a linha D de dado. Então 33, a linha D de dado. Question number 34. Pergunta 34. Assinale a alternativa que corresponde à sequência que completa as lacunas a seguir. Não sei se repararam, mas essa frase tem um erro. Alguém reparou? Tem assim: Indian, the ecologist saw. Esse the tá mais. Tá errado. Então, se fosse numa prova oficial, daria para anular essa questão, como é óbvio. Ok? Eu vou ler em português o que eles querem dizer com essa frase. Ok? Só, que está aí, não confundir com o passado do verbo ver, que é to see, saw, seen. Aqui é o verbo ver. Se vocês repararem, o passado é só. Só que aqui só está como substantivo. Quer dizer serra. Ok? Então, lendo a frase que está aí. A serra de um índio ecologista começou o terrível incêndio por causa de um pássaro amarelo comum que voou por cima da sua cabeça. É isso que está aí, só que está em inglês. Ok? Então vamos tentar encaixar as palavrinhas que estão aí. Vamos fazer assim nessa, vamos a linha. A linha A, primeira proposta é a. A Indian já não pode ser, por quê? Porque se Indian tem som de vogal, eu aqui nunca vou ter o a. Só posso ter o an. Ok? Então logo aí eu já eliminaria a linha A e a linha E. Sempre começar com vogal, então. Não é? Não. Não pode memorizar assim, porque a regra não funciona assim. O problema não é de vogal, o problema é de som. Você pode memorizar a regra assim. Sempre que temos som de vogal, em inglês vowel sound, vem o a. Sempre que temos som de consoante, que em inglês se chama de consonant sound, temos o a, ok? Então no vowel sound, an. No consonant sound, a. Então o problema é de som. Por exemplo, palavras que começam por U, EW ou EU. Normalmente o som aproximado em inglês é U. Falo para os três fonemas, eu falo U. E o U em termos de som dá mais ou menos o Y. Em termos de som, fonético. Quer dizer que se eu falar uma universidade, eu vou escrever com vogal. Mas o problema é de som. Então, o correto é a university e não an university. Como se eu falar um europeu, de novo, U, som de Y. Então eu falo a European e não an European. Outro exemplo, uma palavrinha que já apareceu em provas também. Nós temos a palavra sheep, que quer dizer ovelha. Em português, tanto faz ser ovelha macho como ovelha fêmea, é sempre ovelha. Mas em inglês tem sheep para designar ovelha macho. Ewe para designar ovelha fêmea. Ok? De novo, EW. O som é de U, coloca a.
como tem o caso inverso. Eu posso ter palavras que aparentemente parecem começadas por consoante, e na grafia de fato tem lá a consoante, só que, por exemplo, no caso do H, ele é mudo. Então convém memorizar pelo menos 4 palavrinhas que tem H mudo, que são as mais comuns que costumam aparecer em provas. A gente chama de mute H words. Mute H words, ou seja, palavras com H mudo. Mais conhecida, hora, hour, herdeiro, que em inglês chama heir, honesto, honest, e honra, honor. Então aqui temos exemplos de 4 Hs que não são pronunciados, são mudos. Quer dizer que se eu for só na regrinha de começa por vogal, começa por consoante, nesses casos não vai dar certo. Porque para esses 4 casos eu coloco an hour, an heir, an honest, an honor. Ok? Por quê? Porque o H é mudo. Então aqui a gente já está entrando de novo nos artigos definidos e indefinidos. Ok? Mas explicação adicional. Depois a gente ainda volta nisso de novo. Ok? Nenhuma questão? O Elton perguntou e se fosse yellow sheep? Yellow. Sheep, pode ser. Assim? Então a pergunta do Elder é se fosse a palavra yellow sheep, qual seria o artigo com 2 S's junto? É. Assim? Não, é sheep. Não, eu acho que é uma ovelha lá. Entendi. Ovelha amarela. É o problema do inglês, porque o som é sempre igual. Yellow sheep. Então aqui, se o som é de Y, ok? É yellow sheep, ok? Essa é a resposta. O que eu falei foi que esses fonemas têm um som aproximado de Y. Daí a gente coloca o A e não coloca o N, ok? Aqui é consoante. Apesar do som do Y também, quando junta, ser parecido com o I. Eu entendo a dificuldade de interpretação, ok? Mais alguma pergunta? Então, voltando lá a 34, ok? No primeiro espaço já eliminamos a linha A e a linha E, ok? Por que que não eliminamos a C e a D? Porque não sabemos se pode ser artigo definido ou indefinido, né? Mas vamos continuar na B. Então, se eu pegar a segunda proposta da linha B, tem o the. Então já fica: An Indian ecologist saw started the horrible fire because of a ordinary yellow bird. Então tem aí a palavrinha ordinary, com uma lacuna antes. Então, se aqui é som de vogal e de fato começa por vogal, se eu for escolher, só pode ser N. Ok? Então, se nesse espaço só pode ser N, já fico limitado a quais escolhas? C exclusivamente. Quer dizer que esse tipo, eu estou fazendo isso com vocês para mostrar o quê? Que eu às vezes nem preciso saber muito inglês, só preciso saber algum, porque eu vou eliminando as erradas, às vezes chego na terceira lacuna, já tem a resposta certa. Ok? Então a resposta certa é a C, que ficaria the Indian. E vocês viram que eu falei the. O que acontece com o artigo definido é que se o som que vem a seguir é de vogal,
esse the a gente não fala the, fala the, ok? Aqui está só representando o som, atenção. Continua escrevendo the, mas fala o the. Então ficaria: The Indian ecologist saw started a horrible fire because of an ordinary yellow bird which flew over his head. Okay? Let's continue. Question number 35. Assinale a alternativa que corresponde à sequência na qual se inclui um uso inadequado do artigo em inglês. Okay? Então vamos um a um. A watch, a pity, an orange. A linha A seria um relógio, uma pena, uma laranja. Todas estão certas? O uso está corretíssimo nas três. A linha B. An umbrella, a real effort, a year. Tudo está correto? Ok? Vocês veem que umbrella começa por U. Ok? Mas eu não falo umbrella, eu falo umbrella. Então o problema é de som. Eu não posso definir assim. Todas as palavras começadas por U vão ser utilizadas com essa lógica. Depende do som, ou seja, da letrinha que vem a seguir. Okay? Então no caso é um guarda-chuva, a real effort, um esforço real, a year, um ano. Então em todos os casos está o uso correto do artigo. Okay? A linha C. A small plane, an idea, a whale. Um pequeno avião, uma ideia e uma baleia. Nos três casos, correto. A linha D. A one-man show, an university, a private investigator. Um show de um homem só, a one-man show. E chegamos a university. Então aqui está o erro. Então a única que está errada de todas é exatamente essa. Mas olhando para a linha E, temos an egg, an uncle, a book. Um ovo, um tio, um livro. Certíssimo. Então só essa do meio, university, da linha D é que está errada. Portanto a resposta certa é exatamente a linha D. Ok? Number 36. Very difficult this one. Então, basicamente é saber qual é o número dividido por 6 que dá 3, né? E saber como se diz em inglês a linha A, 18. 18 divided by 6 equals 3. Okay? This is how we read it in English. Again, 18 divided by 6 equals 3, ok? 18 dividido por 6 é igual a 3. Então a palavra certa aí é 18. E se for 80, já não tem nada a ver, né? Já é 80. Então convém saber os números. Só para relembrar. 8, GH é mudo. 18, 80. 18º. 18th. 80º. 80th. Okay? Em inglês, a gente não representa assim. O que coloca ali? As duas últimas letrinhas nos números ordinais. Ok? Então, quando a gente quer falar inglês, vocês veem que se eu não caprichar na pronúncia, misturo tudo. 18, 80. Ok? 80, 18. 18th, 80th.
Okay? So the sound is different. But we will review everything afterwards. Let's continue. Question number 37. Qual dessas sentenças está correta? É a pergunta. É uma pergunta traiçoeira porque começa com a palavrinha news. News quer dizer notícias, noticiário, ok? E é uma palavra que não tem variações. Quer dizer que ela só existe nessa forma. Não passa para o singular, ok? E o verbo que vai com ela vai sempre no singular. Então, se eu falar algo do tipo, estas notícias são ótimas. Em inglês, tem que ser tudo no singular. Eu falo, this news is great. E reparem que em português traduzir como, estas notícias são ótimas. O que está lá de fato é, esta notícia é ótima. Só que como eu não posso colocar no plural, isso aqui tem dupla interpretação. Dependendo do contexto, pode ser singular ou plural em português. Ok? Então, há palavras em inglês que só existem nessa forma. Tenho news, mais algumas. Species, quer dizer espécie ou espécies. Series, quer dizer série ou seriado, ou séries ou seriados. E tenho means, que quer dizer meio ou meios. Ok? Então, se eu falar uma espécie, eu falo one species. Se eu falar duas, três ou mais, continua tudo igual. Three species. Um seriado ou uma série, one series. Plural, five series. Um meio de transporte, one means of transportation. Sete meios de transporte, seven means of transportation. Então, cuidado com essas palavrinhas, ok? A principal continua sendo a da prova, news. Não sei se alguém assiste CNN, BBC, esses canais que só falam inglês. Mas, por exemplo, a CNN tem um... Pergunta? O Elton está com dúvida na palavra A one-man show? One-man show. Pelo uso do artigo? Entendi. De novo, as exceções fonéticas. A palavrinha um e a palavrinha uma vez são exceções fonéticas. Porque aqui o som é wa. Não é? Eu não falo on, nem falo ons. Eu falo one e once. E o som aproximado de wa é w. Então, de novo, tudo que entrar aqui dentro desses dois só pode ser sem exceções. Okay? Então, se é one man, o som ali é wa. Okay? Esse que está aqui, aproximado a w, coloca o a e não coloca o an. Então, é sempre a. Ok? Então, vocês veem que eu falo assim, em inglês há regras, há exceções, muitas. E normalmente nas provas saem o quê? As exceções. Okay? Então convém memorizar as exceções. Mas o espanhol também não é muito diferente, tá? O espanhol ainda tem mais regras e acaba tendo também um monte de exceções. Okay? Eu pessoalmente, eu dou aula de inglês, de francês e espanhol. O inglês é a gramática mais fácil que existe. Okay? Nem falo do português.
Se vocês pegarem um americano para aprender gramática portuguesa, ele está aqui 5 ou 6 anos e continua sem entender porque, por exemplo, a gente tem 4 artigos e ele só tem o the. A gente tem o, a, os, as. Eles têm uma palavra só, the. Né? A questão é exatamente essa. Então vamos ficar no nosso inglês, que não é nada complicado, principalmente se comparado com um monte de idiomas que temos aí, ok? Então eu estava falando, ficou esclarecida a dúvida do Helder, é isso? Ok. Então eu estava falando da CNN, que tem um slogan que passa quase todas as horas, que diz assim: as notícias acontecem em todos os idiomas. Em inglês fica algo do tipo: News happens in every language. News, aqui está traduzido no plural. Notícias acontecem, mas vocês veem que aqui é como se eu tivesse it. Por quê? Porque o verbo está levando S obrigatório, ok? Então, eu tenho que encarar sempre news como palavra singular da terceira conjugação, como se fosse he, she ou it, ok? Então, sabendo isso, vamos olhar para as frases que temos aí. A linha A. News have to be sent by telegraph. Por que é que não está certa essa? Porque se é have, já está errado. A preposição by para telegraph está correta? Está sim. Então, sempre que eu envio alguma coisa através de algum meio de comunicação, ok? Aparelho de comunicação, eu posso utilizar esse by, ok? Perfeitamente. E posso utilizar essa terceira que está aí, que é o through. Duas preposições, ok? O GH é mudo, por isso eu falo through. By e through querem dizer através, ok? A linha B. News has to be sent by telegraph. Está certo ou está errado? Essa é que está certa. Porque se é news igual a it, eu vou conjugar o verbo ter. I have, you have, he, she, it, has. Então, news é igual a it. News has to be sent by telegraph. Okay? A linha C, news are, está errado, apesar do through telegraph ser aceito. News had to be sent with telegraph. Estaria certo se não tivesse with. Ok? Teria que ser by ou through. News is to be sent with telegraph. De novo, with está estragando essa frase. Seria by ou through. Então, na 37, a linha correta, a linha B de bola. Passando para 38. Temos outra frase com duas lacunas. E se vocês repararem, eles estão pedindo ou o comparativo ou o superlativo. Se a gente olhar para lá, imediatamente sabe que é o superlativo. Porque para ser comparativo, eu tenho que ter lá uma palavrinha que não está em lugar nenhum. Essa palavrinha, than, é fundamental para eu fazer comparações. Para eu apresentar o grau comparativo dos adjetivos. Em primeiro lugar, não confundir essa com outra muito parecida, que é o than com e com outra que é o nosso pronome objeto them. Então aqui eu traduzo como do que, comparativo, fazer comparações. Then pode ser então, ou a seguir, ou depois. Qualquer um dos três encaixaria aqui. E o them é o pronome objeto, quer dizer com eles ou para eles, ou com elas ou para elas. Ok? Então, se não tem lá esse then, logo a partida eu já sei que é grau superlativo. Aquilo que eles estão pretendendo aí.
Então, só de saber essa informação, já elimino a linha A, a linha B e a linha E. Ok? Mas se eu não soubesse essa informação, eu ia lá ler a frase e leria o seguinte: São Paulo is the city in South America and the third city of the world. Então o que eles querem dizer é: São Paulo é a maior cidade da América do Sul e a terceira cidade mais populosa do mundo. Então fico entre a linha C e a linha D. Se é a terceira mais populosa do mundo, se eu pegar o ranking, ela está entre as 3 melhores do mundo, portanto é superlativo. Ok? Eu não estou falando que ela é mais populosa do que. Estou falando que ela é a terceira mais populosa do mundo. Então só pode ser o most. Ok? Se eu tiver o more, se eu tiver more populous, a seguir vai aparecer essa palavrinha que eu já falei para vocês, obrigatório, que eu vou falar mais populoso do que, vou comparar, não é o caso, aqui estou dizendo que é a terceira mais populosa do mundo. Então a única resposta que satisfaz é a linha D de dado. São Paulo is the largest city in South America and the third most populous city of the world. Ok? Nenhuma dúvida lá em casa? Ok? Let's continue. Question number 39. Entramos aí nos question tags. Se repararem, tanto 39 como 40 falam de uma matéria que se chama question tag. Afinal, o que é o question tag? A palavra tag quer dizer etiqueta. Ok? Question tag, traduzido literalmente, seria etiqueta de questão, etiqueta de pergunta. Que não faz muito sentido em português, né? Para que serve o question tag? É aquela lógica de eu confirmar a informação. Como a gente fala aqui, jogar o barro na parede para ver se cola, ou jogar verde para colher maduro. Eu falo assim: você é casada, não é? Ou falo ao contrário: você não é casada, é? Ok? Então isso que a gente utiliza em português para checar informação, também pode utilizar em inglês, cumprindo a regra. A regra do question tag diz assim: se a primeira parte da frase está na afirmativa, depois da vírgula, a segunda parte está negativa. E vice-versa. Se a primeira está negativa, a segunda está afirmativa. E o que vai sempre para depois da vírgula é o quê? É o verbo auxiliar que eu utilizo. Eu falo assim: She went there. Ela foi lá. Estamos falando do verbo ir. To go, infinitivo. Passado, went. Particípio passado, gone. Então eu quero falar o question tag que vem aqui. Eu estou falando, ela foi lá, não foi? Como é que eu faço a pergunta ela foi lá? Utilizo o verbo auxiliar. Did she go there? Como é que eu faço a negativa? Ela não foi lá. She didn't go there. Então o que é que vai para lá? O verbo auxiliar na forma negativa. She went there. Como é pergunta, inverte. Didn't she? Poderia ser o contrário. She didn't go there. Did she? Se a primeira é negativa, a segunda é afirmativa e vice-versa. Mas isso do question tags, de novo, é matéria que está agendada para a gente ver, não na aula de hoje. Mas como apareceu aqui, foi só uma explicação genérica. Se vocês repararem, as que estão aí são com o verbo to be. E a gente já viu na última aula que o verbo to be não tem auxiliar, nem para negativas
nem para interrogativos. Então é ele mesmo que vai lá para o question tag, cumprindo a regra. Se começa afirmativo, termina negativo. Então a frase que está aí na 39 diz assim: o trânsito está terrível hoje, não está? É o que a gente quer, é o não está. Então fica the traffic. Essa palavrinha pode ser trânsito, tráfego, que é a mesma coisa, ou tráfico, quer dizer a mesma coisa, ok? Pode ser tráfico de drogas, também é traffic, ok? The traffic is terrible today. Qual que é o verbo? O verbo to be. Então ele vai para lá na forma de pergunta negativa. Se ele aqui está afirmativo, passa para lá como isn't. E agora o sujeito, que é traffic. Se eu substituir traffic, eu substituo por it. Ok? Então o que é que eu estou perguntando? O trânsito está terrível hoje. Não está? E por que é que tem que ter o it? Porque para eu falar está em inglês, eu não falo is, eu falo it is. Ok? Por quê? Porque não existem orações em inglês sem sujeito. Não existe sujeito oculto. Por isso que o it aparece em um monte de lugares. Ok? Ele está lá representando, sobretudo, contextos. É lógico que a gente aprende que o it só representa animais, plantas ou objetos. Mas representa, sobretudo, contextos. Ok? Então, nessa 39, o que a gente procurava era o isn't it, que está na linha D. Ok? Então, 39, D. No questions? Nenhuma pergunta? Última questão desse simulado. De novo, um question tag. Your car isn't the blue one. Seu carro não é o azul, é? Your car isn't the blue one. De novo, se aqui está negativo, passa para lá como afirmativo. E de novo, it. Estamos falando do carro. Se vocês repararem, tem aqui o one que está substituindo o carro também. É um artifício que o inglês usa muitas vezes para não repetir palavras. Okay? Usa o one e usa o ones no plural. Se eu tivesse your cars aren't the blue. E aqui já não seria one. Está no plural, seria ones. Aqui ficaria your cars aren't the blue ones. Are they? Por que they? Porque it só representa uma coisa. They quer dizer eles ou elas, mas pode ser pessoas ou objetos, que é o caso. Ok? Então, só o fato de ter passado essa frase para o plural, já trocou o question tag. Ok? Então, tem que estar sempre atento a essas coisas que eles fazem isso consecutivamente nas provas. Ok? Nenhuma pergunta em relação à prova? Nenhuma dúvida? Lá em casa não apareceu nada? Tudo bem. Vamos só aproveitar esses minutos ainda que temos de aula para falar sobre o que estava programado para hoje, para além dessa prova, que são as diferenças entre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Então, só relembrando a aula anterior, o que a gente viu? Viu como é que se apresentavam os verbos, mais ou menos, aquelas três formas, sempre infinitivo, passado, particípio passado. E depois falamos dos pronomes sujeito e dos pronomes objeto. Só repetir aqui. Subject pronouns,
and object pronouns. Sujeito, todos que a gente utiliza para conjugar verbos. Praticando ações. Se é sujeito, pratica ação. Ok? E aqui estão eles. Os objetos. Me, you, him, her, it, us, you and them. O que vamos ver hoje, que também aparece em toda e qualquer prova que a gente possa fazer de inglês, tem a ver com possessive. Reparem que a pronúncia é dizer aqui, possessive adjectives and possessive pronouns. Então estamos falando de adjetivos possessivos ou pronomes possessivos. Primeira dificuldade. Em português, na nossa gramática, a gente só tem pronomes possessivos, não tem adjetivos possessivos. A gente tem o meu, teu, seu, nosso, vosso, deles ou delas. Ok? E esses são os nossos pronomes possessivos. Em inglês eu tenho adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Então, os adjetivos possessivos são my, your, his, her, its, our, your, their. Os pronomes possessivos são mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Yes, I forgot about it. His, hers, its, ours, yours, and theirs. Okay, now it's completely correct. Então, convém saber o que é cada um deles. Maneira mais fácil de memorizar. Se vocês repararem os pronomes, só esse é que não tem S. Só o primeiro é que não termina em S. É mine, mas depois todos terminam em S. Nos pronomes. E isso não quer dizer que os pronomes são o plural dos adjetivos. Tem nada a ver uma coisa com outra. Ok? Então, o que convém saber é o que é um adjetivo e o que é um pronome. Isso é bom tanto em inglês, como em francês, como em português, como em espanhol, em qualquer idioma, né? Então, os adjetivos, por definição, são palavras que fazem o quê? Classificam substantivos, classificam nomes. Ou seja, dão qualidades ou defeitos aos nomes. Isso é um adjetivo. Os pronomes fazem o quê? Os pronomes substituem nomes. Estão lá em vez dos nomes. Ok? Então, se eu souber isso, já é uma grande ajuda na hora de aplicar, ou um ou outro. Okay? Outra coisa que é importante saber, que em inglês, quando eu falo um substantivo e um adjetivo, eu inverto a lógica do português. Se eu falar uma casa grande, traduzo para inglês e fica a big house. Então aqui está a inversão. Ok?
Primeiro eu vou colocar adjetivos e depois eu vou colocar substantivo. Em inglês é sempre essa lógica, ok? O que quer dizer o quê? Que todos esses que estão aqui, todos os que são adjetivos, nunca podem terminar frases. Nunca vai existir uma frase que tem qualquer uma dessas palavrinhas e ponto final. Essas de cima, tá? Por quê? Porque se eles são adjetivos, eles precisam de classificar algum substantivo. Só que em inglês o substantivo está na frente deles, não está atrás como em português. Então esses de cima nunca terminam frases. Garantido. Ok? Eu não posso falar This is my. Isso não existe em inglês. Agora eu posso falar This is mine. Porque aqui já estou utilizando o pronome que está substituindo qualquer nome. Estou falando, isto é meu. Pode ser isto, pode ser o livro, pode ser o carro, pode ser a cadeira, pode ser qualquer coisa. Mas tem que ser o mine. Ok? Eu já vou colocar aqui um monte de exemplos para a gente ver essas diferenças. E dentro desses exemplos vou aproveitar e já adiantar também quais são os demonstrativos em inglês. São só 4 palavrinhas. Pronomes demonstrativos. Que também podem ser pronomes ou adjetivos, na verdade. São 4 palavras. This, that, these, those. Antes de mais, fazer a tradução das 4. This, se passado para português, pode dizer este, esta ou isto. Ou seja, tudo que está próximo de mim. That, tudo que está afastado de mim. E não importa se está pouco afastado, ou muito afastado, ou a 500 quilômetros. Então as traduções possíveis são esse, essa, aquele, aquela, isso ou aquilo. Então that dá 6 traduções possíveis em português. Okay? Os plurais, these, que só dá estes ou estas, e o those, que dará esses ou essas, em alternativa, aqueles ou aquelas. Deixa só todo mundo escrever, já vamos fazer exemplos com tudo isso que está no quadro. Então ficaram claras essas traduções? Deu para entender tudo? Ok. Porque em inglês, de fato, não existe essa diferença do este, esse e aquele, né? Se é esse, se é aquele, é tudo a mesma coisa. É that singular ou those plural. Okay? Já se é próximo de mim, é só este, esta ou isto. Okay? Ou os plurais, estes ou estas. Ok? Então vamos tentar traduzir uma frase do tipo: este é meu livro. Okay? Então se eu for falar este é meu livro, já sei que vou utilizar esse this, né? Este. Então vamos escrever esse exemplo aqui em inglês. Este é meu livro. This is my book. Nada me impede de falar também este livro é meu, em vez de falar este é meu livro.
a informação é a mesma, a mensagem é a mesma. E já fica em inglês: This book is mine. Então aqui está um exemplo crasso, ok? Da utilização do adjetivo ou do advérbio, ou do pronome. Então, conforme eu disse, se os adjetivos classificam nomes e em inglês eles estão sempre antes dos nomes, eu nunca poderia falar this is my. Tem que colocar sempre substantivo na frente do adjetivo, ok? Então aqui eu já sei que isso é um adjetivo que está classificando o nome que vem a seguir. Aqui eu poderia falar this book is my book. Mas exatamente porque os pronomes substituem nomes, para que é que eu vou repetir a palavrinha book se eu posso falar só this book is mine? Então o que é que o mine está fazendo lá? Está em vez do my book. Então se eu não quero repetir, coloco o pronome correspondente. Quer dizer que ele está substituindo o livro que já está lá na frase. Ok? Nesse tipo de exemplos, my, mine, eu acho que não fica nada difícil de entender. Então, primeiro que eu tenho que saber é que os adjetivos não terminam frases, nunca. Então, todos esses nunca vão levar um ponto final a seguir. Precisam sempre de um substantivo. E depois, saber que os pronomes estão lá para substituir, para evitar até repetição. Agora, se vocês olharem aqui para o quadro, temos aqui alguns problemas. Ó, is. It's. Então eles são iguais. Ok? Como é que eu vou distinguir quando ele é uma coisa e quando é outra? Porque o contexto em inglês vai cuidar dessa parte, pela posição que a frase, que a palavra vai ter dentro da frase. Quer ver outro exemplo com esse his? Fala assim: essa é a bicicleta dele. That is his bike. Bike is the short word for bicycle. Okay? It's the same. That is his bike. Or that bike is his. Então, minha pergunta é a seguinte: em qual desses casos é que o his é adjetivo e em qual desses casos o is é pronome? Então, eu vejo que ele é sempre igual. Como é que eu faço? Pela posição que ele está na frase, se ele está antes de um substantivo, ele só pode ser o quê? Adjetivo. Se ele está no final da frase e não tem nenhum nome a seguir, tem um ponto final, ele só pode ser o quê? Pronome. Está substituindo o nome. Outro exemplo com o it's, que também é igual. A palavrinha leash, assim, quer dizer coleira. Coleira de cachorro, gato, animal doméstico de uma maneira geral. Fala assim: that is its leash. Or that leash is its. Mesma lógica. Se o its está antes de um nome, ele só pode ser adjetivo, está classificando o nome. Se ele está no final da frase e não tem um nome a seguir, o que é que ele está fazendo? Está substituindo o nome. Então é pronome. Deixa todo mundo escrever. Vou colocar só mais 2 ou 3 exemplos para a gente terminar a nossa aula. Ninguém tem dúvidas? Ninguém tem perguntas?
No? So far so good? Ok. Isso que está aqui é batata que aparece em qualquer prova de inglês que a gente tenha na vida, tá? Essas 5 coisinhas, em todo o inglês que eu precisar, vou ter que saber isso, ok? Let's make some examples. Can I erase? Construí aqui quase um diálogo com algumas lacunas para a gente completar. Então vamos interpretar isso como se fosse um diálogo. Personagem A, personagem B, ok? Então eu perguntaria: onde está livro? Ok? Se eu estou falando, onde está o meu livro? Seria a lógica desse diálogo, ok? So where is, in English, meu livro? My book. Então aqui seria my. E alguém responderia: está perto do seu caderno, ok? Então é seu. It's near your notebook. Chamar atenção que notebook quer dizer caderno. Se for computador portátil é laptop in English. Laptop is different from notebook, ok? Notebook, caderno. Laptop é que é o nosso computador portátil, ok? So, where is my book? It's near your book. E onde estão as minhas canetas? De novo, my pens. E alguém respondia: eu acho que estão perto das minhas. Só que agora, eu posso colocar my aqui? Não posso. Tenho que colocar mine. De novo, estou utilizando o pronome. Alguma dúvida em relação a isso? Quem está nos assistindo em casa? Nenhuma dúvida apareceu aí? Você vai fazer um exemplo com you and your sister, utilizando o objeto, pronoun. You and your sister. Ok. Já posso apagar esse? Então, para terminar, vamos lá nesse do you and your sister. Então, antes de mais, saber que you and your sister, você e a sua irmã. Se eu for utilizar uma substituição de sujeito a objeto, você e a sua irmã é o mesmo que vocês. Estamos de acordo? Sim? Você e a sua irmã, vocês. Ok? Então eu falo assim: you and your sister are studying with John, for instance. Então você e a sua irmã estão estudando com o John. Se eu por acaso for substituir aqui os sujeitos e os objetos, you and your sister, a gente já viu que é you. E John seria substituído por quem? Qual das palavrinhas aqui? Dessas ou dessas? Seria him. Masculino só pode ser him, não pode ser her, correto? Agora, eu posso inverter e falar assim: o John está estudando com você e a sua irmã. E já fica he, que é o mesmo que John, só que agora já é sujeito, não é objeto. Is studying with you, que de fato é o mesmo que you and your sister.
Então, o que eu estou demonstrando é o quê? Que esse you, que está aqui, ele é sujeito. Mas esse you, que está aqui, já é objeto. Como é que a gente sabe se é uma coisa ou se é outra? Se está antes do verbo, é sujeito. Se está depois do verbo, é objeto. Ficou claro lá em casa? Não há mais dúvidas? Mais questões? Muito bem. Então hoje ficamos por aqui, ok? Convém dar uma revisada em casa sobre isso, ok? Amanhã já deve ter outros simulados de inglês que nós corrigiremos na próxima aula e vamos avançar mais um pouquinho nessa matéria, tá? Vamos entrar depois com algo que são em inglês, se quiserem já dar uma olhada para a próxima aula, WH questions. Perguntas com WH, ok? Vamos ver todos esses pronomes interrogativos. What, where, when, why e por aí em diante. Então por hoje é isso.